E aí, você que está me assistindo, como é que tá? Beleza? Estudaram bastante no nosso último encontro? Gente, vamos continuar trabalhando um pouquinho ainda com aquela morfologia. Eu reservei esse encontro para começarmos a trabalhar com verbos, tá? A parte importante, mais densa do nosso estudo, e por isso a gente precisa de mais tempo. Eu quero que você preste atenção na definição de verbo. É uma definição assim um pouco movediça, nem todo mundo concorda com isso, mas com essa definição que a gente vai trabalhar aqui já está ótimo para o seu estudo. Dá uma olhada. O verbo é a palavra variável, lógico, né, que vai indicar uma ação, um estado, uma mudança de estado ou ainda um fenômeno da natureza, um fenômeno natural que a gente estuda, tá ok? Eu dei aqui para você 4 exemplos para você verificar essa definição nos 4 exemplos, a noção de ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Bora lá comigo verificar isso aqui. Então, o primeiro exemplo, Almir comprou um carro, tá ok? Eu tenho aqui um indivíduo praticando uma ação e a ação descrita está aqui. Comprar, então, é uma ação que Almir pratica sobre esse que é o afetado da ação. Então, aqui você tem uma ação descrita pelo verbo, diferente do segundo caso. No segundo caso, eu tenho Joca está doente. Beleza? Aqui eu tenho uma característica, doente, e aqui eu tenho um estado deste indivíduo que está aqui. Beleza? Então é uma constatação sobre ele. E essa constatação é dada pelo verbo, tá ok? Esse é o verbo que indica um estado. Mas a gente ainda também tem aquele verbo que indica uma mudança de estado, que é o caso do próximo exemplo. Joca ficou doente. A gente vai analisar só a semântica agora do verbo, só o significado dele. Se eu falo que Joca ficou doente, quer dizer o quê? Que ele não estava. Então o que aconteceu? O seu estado modificou-se. Beleza? O que acontece? Eu tenho aqui um verbo que indica mudança de estado. Fácil de entender isso aí, né, gente? Moleza. E por último, o fenômeno natural. Choveu em meu estado ontem. Tá ok? Então, com esse verbo, eu tenho a indicação de um fenômeno natural. Molezinha, fácil pra caramba entender isso aí. Essa é só a exemplificação para você ter a ideia do que é um verbo e como é que funcionam os seus significados. A gente vai trabalhar agora com a classificação dos verbos. Então, acompanhe aqui comigo. A gente vai trabalhar com a primeira classificação, a mais básica, que é para você entender um pouquinho sobre essa nomenclatura que vai aparecer eventualmente na sua prova, né, para a gente estudar. Então, a gente classifica assim, verbos entre nocionais e relacionais. Alguns chamam esses relacionais de não nocionais, mas também o nome agora não importa muito. Vamos entender o seguinte, os verbos nocionais são aqueles que designam uma ação ou um fenômeno natural, beleza? Aí eles vão ser o que a gente chama lá na sintaxe de núcleo da predicação verbal, tá joia? Então, os nocionais indicam para você uma ação ou um fenômeno natural, presta atenção. Aí, quais são os exemplos? Correr, indicando uma ação, é óbvio, e gear, indicando um fenômeno natural. Gente, pelo amor de Deus, não fale caiu uma geada. É feio você falar caiu uma geada, porque a geada não caiu, tá ok? Geou ontem à noite, beleza? Sim, fica mais fácil. Aí, quando não são nocionais, eles são os relacionais. Aquilo que você estudou durante o seu ensino médio inteiro como verbo de ligação, tá? Verbo de ligação é uma maravilha. A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre esses relacionais agora. Então presta atenção, os relacionais te dão uma ideia de estado ou mudança de estado. E quais são eles? Bem, há duas maneiras de decorar, e eu estou falando sério, você precisa decorar os verbos relacionais. Afinal, são poucos, tá? E dá para decorar sim. Então se liga, você pode decorar de duas maneiras. Ou você decora a sigla CKPPFT, ou você decora a frase, se papeou, ficou à toa, tá? Das duas maneiras você consegue preencher a nossa listinha com os verbos relacionais. Então, são eles: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Esses são os verbos relacionais ou verbos de ligação.
Então entenda, eu também tenho eles nessa sentença aqui. Você pode pegar lá, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se, beleza? Escolha a maneira que mais te agrada para decorar isso. Só que decora, tá ok? Precisa decorar isso aí, mas senão não tem jeito. Olha, vou passar uma diquinha legal para vocês entenderem aqui. Um verbo relacional, de vez em quando, pode se comportar como um verbo nocional. Isso pode ser uma armadilha para você. Então, pega essa observação, tá? Que a gente vai ter aqui. Por exemplo, vamos pegar o verbo andar. O verbo andar é, pela definição que eu passei para vocês, um verbo relacional. Então, se eu colocar aqui uma sentença qualquer, ó, por exemplo, José anda triste, tá? O que você tem aqui nesse exemplo, José anda triste? Você tem a constatação de um estado, não é? O estado em que ele se encontra. Então, olha só, eu tenho aqui o anda triste, beleza? Está relacionado a essa característica que vai voltar para o tal do José, não é? Então, isso aqui eu tenho o quê? Um verbo relacional, na boa, verbo de ligação, tá? Tranquilo. Agora, o que aconteceria se eu escrevesse um pouquinho diferente? Se eu escrevesse assim, ó, José, tá? Anda rapidamente. Olha só, o que acontece? Vai modificar a circunstância desse verbo. Por quê? Quando eu falo anda rapidamente, não é a ação de andar. Não posso trocar isso aqui por caminhar, por exemplo? Posso. Então aqui ele não está dando um estado para você. Aqui ele está te dando a ideia de ação. Ah, professor, então quer dizer que isso pode acontecer? Pode acontecer na boa, só que você tem que prestar atenção no seguinte, amigo. Como é que você vai resolver? Você vai decorar todos os verbos que podem mudar de sentido? Não, né? Você vai ficar louco. O que vai acontecer? Vai ter que entender ele dentro do contexto. É por isso que a leitura te ajuda tanto, cara. O texto é o seu guia. Ele vai te levar para a resposta correta. Tá ok? Então, o que acontece aqui? Se você presta atenção no sentido do verbo dentro da sentença, você consegue entender se ele é um relacional ou se ele se transformou em nocional. Na boa, né? Fácil de entender isso aí. Entendeu comigo? Tranquilo? Sem problema? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Nós vamos estudar agora um pouquinho da classificação dos verbos quanto à transitividade, beleza? Então, na transitividade você só vai ter aqueles nocionais. Maravilha? Então, vamos entender um pouquinho sobre verbos transitivos, intransitivos e dali para frente. Você estudou no ensino médio que há verbos transitivos e verbos intransitivos. Moleza, não é? Então, olha só. Começando a falar sobre os verbos intransitivos. Meu amigo, o que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. É o verbo autossuficiente. É aquele verbo eu sou o máximo. Ele não precisa de ninguém para ajudar ele a significar. Ele significa sozinho. Então dá uma olhada aqui. Por exemplo, o verbo morrer, viver e sorrir. Suponha que alguém chegou à sua casa, abriu a porta, olhou para sua cara e falou assim: fulano morreu. Você entende a sentença, não entende? A ação descrita ali, na boa, você não precisa de complemento, tá joia? Mesma coisa com esse exemplo que eu dou para você aqui, ó. A criança sorriu. Você não consegue entender essa ação sem precisar de nenhum complemento? Consegue. Você entende que a criança foi lá e abriu sorrisão. Na boa, fácil de entender isso aqui, gente. Tranquilo, tá? Então eu tenho aqui o praticante da ação e a ação em si. Não preciso mostrar nenhum afetado por ela. Joia? Isso é um verbo intransitivo. Então, quando ele não precisar de complemento, quando significar sozinho, bastar-se, tá? Não precisa de complemento, é intransitivo. Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre os transitivos, tá ok? Então, suponha que eu saia da tela que aparece na sua casa, abre a porta, olha para você e fala, eu quero. Você vai perguntar o quê? Você vai perguntar, você quer o quê? Você vai fazer uma pergunta. Por quê? Porque esse verbo não consegue significar sozinho sem um complemento. Por isso que ele é transitivo, quer dizer que o seu sentido transita de uma palavra para outra. Moleza, né? Então, olha só, o verbo transitivo você vai entender que é aquele verbo com complemento. Ele precisa, ele reclama um complemento. Tá joia? Então, é muito fácil de entender isso aí. Se liga, você pode ter verbo transitivo direto.
O que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que não tem uma preposição. Agora você vai falar assim, puxa, eu não lembro das preposições, então se danou. Lembra que eu falei para você na aula sobre preposições que você tinha que decorar? Decorou? Então, se você decorou, tá na moral. Se você não decorou, vai fazer o quê? Vai pegar um estilete, vai escrever no braço todas as preposições para sair sangue ali e você conseguir decorar, porque assim decora, né? Moleza. Então, olha só. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não têm preposição. Um exemplo de verbo transitivo direto que eu dou para você é esse aqui, ó. O verbo querer, tá ok? É aquilo que eu falei para você. Eu quero, você pergunta, quer o quê? Quando você faz a perguntinha para o verbo, você já tem a resposta para saber se ele é transitivo direto ou indireto ou qualquer coisa dessa natureza. Beleza? Então vamos ao exemplo aqui. Eu quero um cargo público. Não é o que você quer? Lógico, é por isso que você está estudando. Então se liga, eu tenho o verbo aqui, não tenho? Se eu perguntar se eu quero, qual ia ser a pergunta aqui? Eu quero o quê? Não é? Maravilha. Aí você tem uma resposta aqui, ó. E veja que nessa resposta, ela iniciou por um artigo e não por preposição. Então é por isso que este verbo será um chamado VTD. Anota essa sigla aí, VTD, verbo transitivo direto. Tá ok? E qual é o complemento de um verbo transitivo direto? O complemento de um verbo se chama objeto, tá? Objeto. Se é um verbo transitivo direto, naturalmente ele será um objeto direto. Moleza. Facinho, gente. Vai ter que estudar isso aí pra caramba, tá ok? Agora, dá uma olhadinha aqui comigo e a gente vai estudar um pouquinho dos indiretos agora. Bem, se eu falei que o verbo transitivo direto tem um complemento e esse complemento não tem preposição, o que é que vai acontecer com o indireto? O indireto vai ter complemento, só que esse complemento vai ser preposicionado. É como se eu precisasse, eu tivesse, sei lá, 2 blocos e precisasse ligar eles através de uma solda. Essa solda vai ser a preposição. Então, o verbo transitivo indireto vai ter preposição. E aqui, meu amigo, você vai ter que estudar pra caramba, porque decorar as preposições para dar a entender isso aqui. Veja só, um exemplo de verbo é gostar. Imagina que eu chegue para você e falo assim, cara, eu gosto. Você vai perguntar, gosta de quê? Não é? Na sua pergunta, quando você falou de quê, não havia uma preposição? A preposição de? É lógico. Então, se você fez isso na pergunta, você vai ter a preposição na resposta. Vamos ao exemplo aqui? Vamos, olha só. Eu gosto de português. Todo mundo gosta. Tem que gostar mesmo, porque é uma maravilha, coisa linda, fantástica. Então, eu gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quer dizer que o verbo gostar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, e indireto, cara. Por quê? Porque na sua resposta da perguntinha ali, no seu complemento, ele tem uma preposição. Isso é uma coisa linda de ver, não é? Vai dizer maravilha. Então, na resposta, eu tenho um objeto, que você já sabe, e o objeto é indireto. Se liga, indireto. Por quê? Porque eu tenho a preposição. Sossego. Respira, tranquilo. Vamos agora para o último tipo dos transitivos, tá ok? Respira aí, vamos lá. Você tem os bitransitivos. O que é um bitransitivo? É aquele chamado de transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem 2 complementos. 2 complementos distintos. Um vai ser direto e outro vai ser indireto. O que quer dizer? Um não tem preposição, outro tem preposição. Vamos dar uma olhada? Pega esse verbo aqui, ó, o verbo dar. Tá ok? O verbo dar é uma coisa interessante para você trabalhar com transitividade. Então se liga, quem dá algo para alguém, não é? Então o que acontece? Eu tenho isso no exemplo aqui embaixo. Veja esse exemplo aqui, ó. Dei o quê? Um presente. Tem preposição? Faz aí comigo do outro lado. Não tem preposição. Então isso aqui é o objeto o quê? Objeto direto. Entendeu? Então quer dizer que você está no rumo, tá? Quem dá alguma coisa para alguém ou a alguém. Pergunto, no para Maria aqui, ó. Dei um presente para Maria. Para Maria, tem preposição? Faz aí. Então, se tem preposição, se liga, isso é um objeto indireto, porque é o complemento do verbo bitransitivo. Primeiro complemento, segundo complemento. Um direto, um indireto, verbo bitransitivo. Tá ok?
perdoar, informar, avisar, são verbos que também são bitransitivos. Tranquilo? Beleza? Estuda isso aí um pouquinho e a gente já vai continuar com o nosso trabalho acerca de verbos, vamos trabalhando a conjugação, as terminações verbais, os tempos e modos. Beleza? Vamos comigo, respira e não perca a vontade. Então agora a gente trabalhando um pouquinho com conjugação verbal, a gente ainda vai passar para a conjugação formal, só para as classificações, né, relacionadas à conjugação. Então assim, a primeira coisa que você precisa entender, quando a gente fala de verbos, da sua conjugação relativa, a gente tem que entender a qual terminação, né, esse verbo está localizado, né, a qual terminação ele pertence, se ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Ok? Isso dá pela terminação do verbo. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 terminações básicas. Na verdade, 4, só que a gente agrupa em 3 grupos apenas. Então, veja só. Eu tenho a primeira conjugação dos verbos terminados em AR. Segunda conjugação dos verbos terminados em ER ou OR. Por quê, Pablo? Porque, antigamente, os verbos que nós conhecemos hoje, que terminavam em OR, eles terminavam em ER. Então, por se falava poer, compor se falava compoer. Por isso, eles entram na segunda conjugação. E na terceira conjugação, aqueles verbos terminados em IR, beleza? Então você tem 3 padrões de conjugação e são esses padrões de conjugação que a gente vai utilizar posteriormente. Aí, quanto à conjugação, você vai ter tipos diferentes de verbos. E é isso que a gente vai começar a analisar agora. Então, olha só. Essa é uma parte maravilhosa de se trabalhar, gente, muito boa. Você que está estudando, preste bastante atenção e faça vários exercícios relacionados a isso aqui. Olha só, eu tenho então verbos regulares. O que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que preserva a sua forma, a sua raiz, ou seja, a parte que corresponde ao significado do verbo, é aquilo que não se altera com a conjugação e, além disso, preserva a forma de conjugar, tá ok? Então vamos pegar no exemplo. Você tem aqui o verbo amar, beleza? Então, na sua estrutura, eu posso identificar o seguinte. Eu identifico a raiz do verbo, AMA, e eu identifico aqui, tá, a letra R. A letra R designa o infinitivo para um verbo, que é uma forma nominal do verbo. A gente vai estudar posteriormente. O infinitivo, tá ok? Você não precisa saber de nomenclatura específica, tá? Depois a gente vai trabalhar com isso. Aí, quando eu tenho amávamos, tá ok? Coloquei aqui no conjugado na primeira pessoa, na primeira pessoa do plural, no indicativo, tá ok? Então, amávamos, você tem a mesma raiz preservada, tá ok? O que aparece do lado? Aparecem as desinências verbais. Uma delas que indica modo e tempo e a segunda que indica número e pessoa. Tá ok? Nossa, Pablo, não entendi isso aí. Não se preocupe, meu amigo. A gente vai trabalhar com essas desinências modo temporais e número pessoais depois, no momento que a gente estiver falando sobre a conjugação. Tá ok? Não se preocupe. É só para você saber que o verbo regular mantém as suas formas, mantém a sua raiz enquanto ele está sendo conjugado, tá ok? Se você tem o irregular, você tem os irregulares. Os irregulares vão apresentar pequenas variações, tá ok? E há graus de variações, né? Você pode até chegar a um verbo anômalo que modifica totalmente a sua estrutura. Então dá uma olhada aqui. Nos irregulares você tem aqueles verbos que não preservam as suas formas. Vamos pegar, por exemplo, o verbo perder. Tá ok? Qual seria a raiz dele? P-E-R-D. Basicamente, poderia ficar ali na sua raiz. Mas o que acontece? Quando você conjuga, olha o que acontece. Eu tenho perco. Você só tem o P-E-I-R e houve uma modificação. O D desapareceu. Tá ok? Isso aqui, primeira pessoa singular no presente do indicativo. O verbo dizer, a mesma coisa. Olha só. O Z vai desaparecer. E vem o quê? Eu digo. Então veja que ele está sofrendo algumas alterações, beleza? Mesma coisa no fazer, ó. Fazer, faço, apareceu o C cedilha aqui. Então isso é o que nós chamamos de verbo irregular.
porque não mantém o mesmo padrão, ele sofre algumas alterações, tá ok? Essa parte aqui ainda está na manteiga para a gente entender. Vamos agora trabalhar um pouquinho com esses que nós chamamos de verbos anômalos. Aqui começa a emoção, tá ok? Então, prepare-se. Eu tenho um verbo anômalo como aquele que altera sua raiz na hora da conjugação. Você pode ter outra definição, você pode pegar o verbo anômalo, aquele que se modifica totalmente, tá ok? O que você precisa saber é que o anômalo não permanece igual de maneira nenhuma, tá ok? Quando ele vai para a conjugação, começa a acontecer a loucura, ele vai ser modificado. Então pega, por exemplo, o primeiro deles, o verbo ir, tá ok? Vamos fazer uma brincadeirinha só conjugando ele no presente do indicativo, tá ok? Então, conjugando aqui, eu tenho, só para você entender, tá? Depois a gente vai ver o que é isso, presente do indicativo, subjuntivo, imperativo, tá ok? Depois a gente vê. Então, ó, conjugando eu tenho lá, eu vou, tu vais, ele vai. Cadê o IR, meu? Que era parte da raiz desse verbo. Desapareceu, ele se transformou, olha só, veio esse VAI, tá? Ou o V ainda, né? Porque nem permanece a mesma coisa aqui. Agora, vamos para a primeira pessoa do plural. Nós vamos, só que ainda há outra maneira de escrever. Nós imos. Nossa, professor, você está louco, você bebeu, está errado. Você, não está errado, cara. Isso aqui é comum lá em Portugal e faz parte da língua portuguesa, tá ok? Lógico, né? Só que essa é uma forma arcaica, poucas pessoas utilizam. Aí você conversa com alguém e fala, nós imos lá. Então, cuidado, gente. Isso aqui, ó, é presente. Nós imos equivale a nós vamos. Está correto. Agora, vós. Vós é um problema, né? Quase ninguém sabe conjugar o verbo no vós. Então, o que acontece? Nós vamos, vós ides. Ou vós is. Também está correto segundo a gramática normativa. Tá ok? Então, o que acontece? Aqui você tem uma alteração total desse verbo. E eles vão. Percebe como foi essa alteração? Percebe que isso aqui, gente, acaba dificultando um pouquinho a conjugação? Mas é só um pouquinho, até você se habituar. Dica, quando você não tiver nada para fazer, vai conjugar um verbo. Né? Tá lá sem fazer nada, olhando para o tempo, assistindo televisão. Cara, vai conjugar um verbo. Coisa mais legal que tem. Conjugar um verbo vai ser, sei lá, o seu exercício do dia. Acorda e conjuga um verbo. Antes de dormir, reza e conjuga um verbo. Tá ok? Ao invés de contar carneirinhos, conjuga verbinhos. Tá ok? Vai ficar numa boa se fizer isso aí. Outro exemplo de verbo anômalo, aqui ó. Verbo ser. Olha que louco é o verbo ser. Conjuga comigo, presente indicativo. Eu sou. Então aqui ainda está o S. E agora? Tu és. Putz, danou-se. Por que acontece isso, professor? Isso acontece porque ele deriva de formas latinas. Né? Então ele pode ser do cedere ou do esse. Então, nesse caso, né, ele modifica a sua raiz. Eu sou, tu és, ele é. Olha, já modificou total. Por isso ele é anômalo. Então, nós somos, vós sois, eles são. Tá ok? Entendeu que é um verbo anômalo? Tá? Faz assim, entendi. Então, beleza. Vamos para a próxima classificação aqui. Agora chega naquela parte que você olha e fala assim, professor, que conteúdinho encardido esse. Mas não se preocupe, isso é na moral. Por quê? Você ainda tem esses verbos que são chamados de verbos defectivos. Cara, o que é um verbo defectivo? Você estuda lá na escola que o verbo defectivo é aquele que não apresenta algumas formas para sua conjugação. Geralmente são as formas do presente do indicativo, primeira, segunda e terceira pessoa, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Verbo falir, tá ok? Tenta conjugar o verbo falir no presente do indicativo. Eu, o quê? Você vai falar eu falo? Não, porque daí é o verbo falar. Eu falho? Também não, porque daí é o verbo falhar. Então, não existe forma de primeira pessoa para o presente do indicativo verbo falir. Aí você fala, claro que existe, professor, eu fali. Não, querido, porque daí está no passado, não está no presente. Então, no presente você só tem nós falimos e vós falis. O resto acabou. Tá ok? Então, o que acontece aqui? Colorir, o mesmo caso. Ia ficar muito tempo você falar eu coloro, eu coloro. Se bem que algumas gramáticas já trazem como possível de conjugar o verbo colorir, tá ok?
Mas o que eu quero que você faça? Que você vá pelo tradicional, tá ok? Então, você pode tentar conjugar esses verbos em outros tempos, em outros modos, mas em alguns tempos e modos ele não vai apresentar estruturas, porque ele é um verbo defectivo, tá ok? Assim, ele não tem por natureza essas formas, tá ok? Facinho, né? Você viu quantas vezes já falei tá ok? Eu já estou começando a me encher disso. Vamos tentar mudar agora. Verbos abundantes. Gente, essa parte é maravilhosa. O verbo abundante é aquele que possui o contrário do defectivo. Enquanto o defectivo não apresenta algumas formas, o abundante apresenta formas demais. Ele pode ter duas formas para uma conjugação ou para uma forma nominal. A gente vai começar bem de leve para introduzir esse conteúdo e mais para frente você vai entender o que eu estou falando mais propriamente relacionado à forma nominal. Vamos começar com o verbo haver. O verbo haver geralmente é um suplício para o estudante de língua portuguesa. Por quê? Ele vai lá conjugar o verbo haver, conjugando, presente indicativo para mim. Tenta fazer na sua cabeça, vamos ver. Eu e aí. Então você conjuga assim, eu, ei, tu has, ele, há. Nós havemos. Existe outra maneira? Existe. Você pode falar nós, hemos. Só que isso aqui é muito mais comum lá em Portugal ou no nosso português arcaico, tá ok? Só que as duas formas estão corretas, beleza? Joinha, você pode utilizar qualquer uma delas, as formas estão corretas aqui. Sossego isso, gente, né? Tranquilo. Agora, vamos dar uma olhada em outra forma, que é essa que eu falei da forma nominal, beleza? Então, olha só. Você possui na língua portuguesa 3 formas nominais. A gente já vai estudar isso. O próximo passo é estudar formas nominais. Você tem lá infinitivo, gerúndio e particípio, tá joia? Eu quero me reportar apenas aqui ao particípio. Então, alguns verbos possuem 2 particípios, chamados de particípios regulares e particípios irregulares. Então, veja, eu tenho aqui o exemplo do verbo acender. Eu posso ter a forma acendido como particípio regular e aceso como particípio irregular. Eu posso ter o verbo rasgar, rasgado como particípio regular e roto como particípio irregular. Maravilha? E eu posso ter no verbo enxugar a forma enxugado para o particípio regular e enxuto para o particípio irregular. Tá ok? Existe uma regrinha que ensina você como utilizar essas duas formas aqui, tá? Essas formas nominais do particípio. E essas regrinhas estão articuladas em relação à presença de verbos auxiliares em uma locução verbal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar na nossa continuidade aqui a relação entre locuções verbais, posteriormente formas nominais de verbo, e aí sim a gente vai partir para a conjugação em si, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar uma olhadinha na extensão desse conteúdo, tá? Ou seja, regras que prescrevem a utilização do duplo particípio, tá ok? Pegue seu material, não canse e vem comigo para a gente poder estudar essas regrinhas aí, beleza? Vamos lá!